Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, mais um dia de Rotine-se. Segundo, né, estamos aqui no finalzinho do ano, dezembro, mês da solidariedade, que a gente vem conversando. E hoje a gente trouxe uma pessoa para conversar com a gente, um arquiteto, parceiro de associação, que está se tornando parceiro de trabalho, parceiro de algumas outras invenções aí pelo meio do caminho dentro da associação. E vem para cá, Val, contar um pouquinho mais dele para o pessoal aí. Ixi, eu vou ficar umas 2 horas aqui falando, então, porque ele é maravilhoso. O Jorge Elmo, nosso convidado do dia, ele é uma pessoa inspiradora, em vários sentidos, né? É uma pessoa que se envolve, se engaja com ações que realmente acabam nos inspirando. E uma das ações que ele criou, que ele vai contar aqui pra gente hoje, em que ele se engajou e ampliou muito esse projeto, que é o Obra Nossa, que é um projeto social, coletivo, que envolveu vários arquitetos e hoje ele impacta a sociedade como um todo. E é só um pedacinho, né, de tudo que o Jorge faz. Mas vamos deixar ele contar um pouquinho. Jorge, chega para cá. Bom dia, Valéria. Bom dia, Juliana. Bom dia a todo mundo que está nos escutando. Eu queria agradecer o convite, né, e também queria parabenizar vocês duas, né, por terem colocado esse projeto Rotine-se tão bacana de pé. Eu presenciei o início, né, a incubação desse projeto, vocês conversando, e num piscar de olhos, vocês duas aí já montaram, já estão gravando, já tem vários episódios, já estão sendo um sucesso, então parabéns para vocês também. E também agradecer essa oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto, que é a solidariedade, né? Isso foi um projeto, o Obra Nossa, que é essa ONG que eu e outros arquitetos criamos no início da pandemia. Foi uma coisa que começou de uma maneira meio orgânica e hoje eu não vejo como continuar minha rotina sem dedicar parte do meu tempo para essas ações sociais. Muito legal. E Jorge, conta um pouquinho como é que começou, porque na verdade ele foi um projeto que começou em outro estado, né? Exatamente. Lá no início da pandemia, em 2020, 2 arquitetas de São Paulo e do Rio se juntaram, né, para começar a distribuir cestas básicas para as comunidades carentes. E aqui em Curitiba, eu e outros 2 arquitetos, o Jaime Bernardo e Elaine Zanon, fomos contactados por elas para a gente começar esse projeto aqui. E aí também, de uma maneira muito rápida, a gente estava vendo o que estava acontecendo em outros lugares do planeta, né, na China, na Itália, então a gente estava prevendo que aqui a situação ia ser muito pior em função dessas comunidades carentes que nós temos, que não tinham possibilidade de fazer isolamento social, né, não tinham condições de higiene, né, básicas, alimentares, para evitar a transmissão do Covid. Então a gente começou a chamar outros arquitetos para entrar num grupo de WhatsApp, e através desse grupo de WhatsApp, a gente ia começar a pedir doações para clientes, para amigos, para familiares, e aí a gente ia começar a distribuir cestas básicas nessas comunidades que, né, perderam, às vezes, aquele trabalho informal, né? Então, desde o catador de papel que não podia mais, não tinha mais serviço, não tinha mais material para ele fazer a coleta, desde o funcionário que trabalhava no restaurante, a manicure, o cabeleireiro, todas essas pessoas que tinham trabalhos informais, elas pararam de trabalhar e não tinham, então, rendimentos para comprar comida. Então, a gente começou se movimentando e ali, em poucas semanas, a gente tinha 200 arquitetos nesse grupo de WhatsApp e a gente começou a distribuir 100 cestas básicas por final de semana. Aí passou um mês, a gente já estava distribuindo 500 cestas básicas por final de semana. E aí a gente chegou a distribuir até 1.000 cestas básicas todo final de semana. Ao longo dos 2 anos da pandemia, a gente arrecadou mais de 2,5 milhões de reais. A gente distribuiu mais de 60.000 cestas básicas na região de Curitiba e região metropolitana. Então a gente fica bem feliz, né, por a gente ter percebido que a gente mora numa comunidade super solidária, né?
Nada Sim, com disso seria certeza. possível se as pessoas para quem a gente pediu as doações não colaborassem. Então, foi um movimento super orgânico e o que eu falo que a gente acaba sendo picado por essa, né, enfim, a solidariedade que acaba impactando o nosso dia a dia, é porque a gente percebe que quando a gente dá, né, a gente faz uma doação, dá um pacote de alimento, uma cesta básica, a gente acaba se beneficiando até mais do que quem recebe, porque você vê o sorriso, né, no rosto de uma pessoa que estava precisando daquilo, né, e aquilo não tem preço, e você acaba também se beneficiando disso. Então, a gente viu que várias pessoas começaram a se engajar, vários voluntários, né, iam todos os finais de semana fazer essas distribuições, porque a retribuição que a gente tinha, né, o retorno que a gente tinha dessas pessoas que moravam nessas comunidades vulneráveis era algo muito compensador. Então, aí o que a gente percebeu, né? A gente começou distribuindo comida, né, nesses 2 anos de pandemia, mas durante a pandemia a gente viu que outros grupos, né, da sociedade organizada começaram a distribuir alimento também. E a gente viu que tínhamos um potencial muito grande, porque somos arquitetos, tínhamos contato com parceiros, né, todos os stakeholders da cadeia produtiva, construtoras, lojas de material de construção, né? Então a gente percebeu que a gente tinha um potencial que seria não apenas distribuir comida, mas a gente poderia ajudar na construção de casas, porque a gente percebeu que Curitiba, que é conhecida no Brasil, né, por ter enfim, tem uma condição um pouco melhor do que muitas capitais, mas a gente conheceu comunidades realmente com uma situação muito triste, né? Curitiba faz muito frio no inverno, vocês sabem, então a gente se deparou assim com casas de chão batido, chão de terra batido e crianças morando ali dentro descalças, né? Então isso tocou o coração de muita gente, né? E aí a gente começou a se mobilizar, então, para levantar recursos para a construção de casas, né? E hoje esse é o maior foco do Obra Nossa. Deixa eu te interromper um pouquinho, Jorge, para fazer um comentário e fazer um link aqui, né? Você vê, vocês começaram com cestas básicas, como é o normal da maioria do pessoal no primeiro instinto, né? Da doação, e daí a gente faz um link com o que a Renata falou, né, no nosso primeiro episódio desse mês. Exatamente o que eu estava pensando. Que é a questão de que todo mundo só pensa nisso, mas vocês conseguiram atravessar essa parte, porque pela diferença do que ela comentou, qualquer coisa depois ela vai puxar minha orelha, porque a Renata é minha prima e qualquer coisa ela manda para mim quando ela estiver escutando a gente falar. Mas vocês começaram em atos de caridade e passaram para a solidariedade a partir do momento em que vocês perceberam outras necessidades da comunidade onde vocês estavam e foram usar o que vocês conheciam, o conhecimento de vocês para ajudar essas pessoas, né? Quer dizer, vocês foram além, vocês sentiram uma empatia por aquelas pessoas, sentiram o que estava acontecendo no espaço. Identificaram, né? Identificaram a necessidade, né? E aí, assim, dentro daquilo que vocês podiam ajudar e da cadeia que vocês tinham contato, vocês começaram uma ação completamente nova e diferente. Isso sim que é a solidariedade, no sentido do que a Renata comentou no primeiro episódio, porque é você fazer alguma coisa pela sociedade, mas sendo empático e sendo analisando a real necessidade das pessoas, que não é só a comida. A fome, entre aspas, pode ser de várias coisas, né? Como no caso aí, que nem você falou, o chão batido, que na casa não tinha um mínimo de conforto térmico para essas pessoas, quer dizer, você passa para um outro patamar, né? E essa ação continuada, até a questão de alimentação, também foi feita uma ação continuada, né? Se um outro grupo passou a ajudar, começa a se atender duas necessidades. A fome, ela tem pressa, mas essa questão do conforto, né? Do lar, é também muito importante. Concordo plenamente, e acho que essa solidariedade, ela foi despertada porque a gente começou a frequentar, então, lugares que a gente não frequentava antes, né? Porque essas comunidades carentes, elas ficam
nas margens da cidade, elas não estão no eixo principal de deslocamento da maioria desses arquitetos que acabam atendendo a elite, né? Então, eu acho que quando a gente entrou nessas comunidades, a gente percebeu o nosso lugar do privilégio. E eu acho que isso é muito importante para a gente começar a ajudar, a gente começar a ter alteridade. Eu acho que para você praticar a solidariedade, você, primeiro de tudo, precisa ter alteridade. A alteridade é você poder conseguir se colocar no lugar do próximo. E para você se colocar no lugar do próximo, primeiro você tem que ter o conhecimento do seu lugar de fala. Então, eu acho que a gente percebeu que nós, arquitetos, somos muito privilegiados, né? A gente tem acesso a muita coisa que a maioria da população não tem. E durante a pandemia, vocês sabem que o mercado da construção civil, ele cresceu. A gente, né, não podia mais viajar, a gente não podia mais sair jantar, comer em restaurantes, não tinham festas, né? As mulheres não gastavam mais no salão, não gastavam em vestidos, não gastavam em roupas. Então, as pessoas começaram a gastar nas suas casas, né? Até por uma necessidade, né? Porque então, as pessoas trabalhavam fora, né? E só vinham para casa para dormir. E como a família... Começaram a entender mais, a viver mais a casa, né? A entender o que tinha no seu cenário, que às vezes não se vivia, né? Vinha para casa às vezes só para dormir, né? Exatamente. Então, isso teve uma necessidade, aumentou a demanda do mercado de arquitetura. Então, enquanto vários setores da economia no Brasil estavam sofrendo, o nosso setor estava bombando, né? Então, a gente, por exemplo, não faltou trabalho, a gente estava contratando. Então, eu acho que foi até uma maneira de a gente, assim, agradecer tudo que estava acontecendo no nosso setor e falar, bom, a gente não pode, né, estar recebendo tanto e fechar os olhos para quem não tem nada. Então, eu acho que, assim, para a gente começar a falar de solidariedade, então a gente tem que falar de alteridade. Então, a gente tem que entender todos esses privilégios, né, de sermos brancos aqui, nós somos brancos, nós frequentamos uma universidade, então a gente teve acesso a muita coisa que 98% da população brasileira não tem. Então, eu acho que isso é muito importante para poder começar a se mexer e querer que todo mundo tenha as mesmas oportunidades do que a gente. E aí, falando um pouquinho, né, do que a gente tá fazendo, né, isso que vocês falaram, né, que a fome é basilar, a gente não consegue fazer nada na vida se a gente está com o estômago vazio. Então, isso fala até para quem estuda economia, isso tem até um pouco a ver com a pirâmide de Maslow, né, que fala das necessidades básicas. Então, primeiro é a fome, né, e o segundo item é a moradia. Então, você não pode pensar que uma mãe vai conseguir sair, trabalhar e deixar um filho numa casa que não é uma casa, que é simplesmente uma lona, né, um chão batido. Então, a gente tem que pensar que essas famílias, essas pessoas que moram nessas comunidades, elas só vão conseguir perseverar na vida, elas só vão conseguir ter um trabalho digno, conseguir dar um futuro melhor para os seus filhos, se elas tiverem, primeiro, comida e, segundo, um teto, né, decente, né, sobre suas cabeças, para elas poderem, né, ir trabalhar, poderem, né, deixar os filhos em casa, ou poderem dormir numa noite de chuva e fria como Curitiba, sem você ter risco, né, e sem você ter insegurança. Então, isso é fundamental. E aí que vocês identificaram isso e começaram o segundo momento do Obra Nossa. Então, o projeto só me recordo, o projeto tem quanto tempo, Jorge? O projeto agora vai fazer 3 anos. Em março vai fazer 3 anos. A gente está com 2 anos e 9 meses. Tá. Começou em janeiro, começou em março de 2020, né? Então tem quase 3 anos. Começou com o alimento e agora o segundo passo é a questão do lar mesmo, da casa, né? Como é que foi o primeiro projeto? Como é que foi esse desenvolver aí desse segundo momento do Obra Nossa? Então, a gente já, ano passado, a gente já estava prevendo essa mudança, né? A gente já estava querendo migrar da distribuição de alimentos para a construção. A gente tem 3 pilares, né? Os 3 pilares do Obra Nossa agora são sustentabilidade, moradia e infraestrutura e capacitação, né? Então, a gente acha que com esses 3 pilares a gente consegue fazer com que a vida dessas pessoas nas comunidades se desenvolva, que elas possam ser donas dos seus próprios destinos, né? Que a ideia não é você ficar dando peixe o tempo todo, né? A gente tem que dar possibilidades delas decidirem o que elas querem fazer das suas vidas.
Isso que é bacana, né? Que é uma coisa que também vem do primeiro episódio de novo, né? Que a gente conversou ali, que a pessoa tem que ter também a vontade de querer mudar, você não pode obrigá-la a fazer as coisas, mas também não pode, você tem que dar as possibilidades para ela fazer isso, né? E ela escolheu o caminho, não, né? Ela vai escolher o caminho que ela quer. Se ela é manicure e quer continuar sendo manicure, se ela é faxineira e quer continuar sendo faxineira, mas dar as condições para ela poder fazer isso, né? Continuar naquilo que ela deseja, ou então ela não quer nada a mais para ela, mas ela quer para os filhos, né? Ela quer melhorar a vida dos filhos. Então, você poder dar essas oportunidades, acho que isso que é o melhor, assim, porque só o assistencialismo também não ajuda, né? Porque não faz ninguém sair do lugar, né? Não, com certeza. E isso, claro, isso é um planejamento, mas que a gente ainda está implementando. Então, como a Valéria perguntou, né, voltando a essa pergunta da Valéria, como é que foi essa questão das etapas? Então, a gente começou com a distribuição de cestas básicas, aí a gente percebeu que tinha outros grupos, outras pessoas também distribuindo alimento, e aí também coisas, né, que o universo conspira, né, eu gosto desses sinais, dessas sincronicidades. A gente conheceu também o Projeto Luz, que é da Luciana Almeida, que é uma outra pessoa super engajada aqui em Curitiba, e ela tem esse projeto que faz alimento e distribui no centro para as pessoas sem teto e também para as comunidades. Então a gente se juntou com o Projeto Luz, e aí todos os recursos que nós recebíamos para captação de alimentos, a gente destinou para o Projeto Luz, para fortalecer o Projeto Luz na distribuição de alimentos, e nós estamos nos especializando, né? É um processo, a gente ainda não está lá, a gente tem um caminho longo pela frente, mas então a nossa ideia nós já estamos fazendo, a gente já construímos 8 casas e reformamos 4 casas, e que começou de uma maneira emergencial. Então a gente estava fazendo um projeto, tentando testar um projeto, protótipos de casa, mas teve um episódio no início desse ano, um episódio bem triste na comunidade de Filarmonia, que teve um incêndio nessa comunidade que a gente atendeu várias vezes, a gente já tinha distribuído alimento várias vezes, a gente já conhecia os líderes da comunidade, a gente já tinha tido uma ação de pintura das casas na comunidade, então a gente já estava bem envolvido com a Vila Harmonia. E aí, em abril, teve um incêndio que destruiu 14 casas. Nossa. Então, a gente estava ainda estudando qual seria a comunidade que a gente ia atuar, e de repente teve essa fatalidade. A gente conhecia as pessoas que tinham sido afetadas, conhecíamos as famílias. Então, a gente começou um mutirão para juntar dinheiro e correr atrás de casa. Então, a gente conseguiu, na verdade, um feito que eu acho louvável. Assim, a gente tinha o exemplo de uma outra ONG chamada Teto, que o Teto é bem conhecida, né? É uma ONG latino-americana, que eles também fazem casas emergenciais, que são casas que não têm banheiro, assim, simplesmente é um cômodo. E a gente entrou até em contato com eles e tinha um custo lá de R$26 mil, uma casa de 19 metros quadrados, se não me engano, 18 metros quadrados. Só que a gente queria dar uma coisa melhor, a gente queria dar uma casa com banheiro, com cozinha, uma casa toda pronta. Então a gente fez um mutirão, tem um pessoal do GT de Obras, que é um grupo de obras, o Obra Nossa está dividido em vários grupos de trabalho. Vocês, como arquitetos, queriam dar uma casa completa para o pessoal lá, né? Sim. Claro, a gente quer dar que a gente tenha acesso, né? Todo conforto. Todo mundo tem direito a isso, né? A uma vida digna. Sim. E aí a gente conseguiu, depois de muita negociação, através da empresa Madepinos, que eu tenho que dar crédito para eles foram super parceiros, a gente conseguiu uma casa de 30 metros quadrados por R$19 mil. Nossa, então, que perfeito isso, Jorge. Sim, maravilhoso. É uma casa pré-fabricada, de madeira, mas toda certinha, com esquadrias, com o banheiro completo, a cozinha completa. Então foi muita negociação, e porque a gente conseguiu comprar várias, né? Uhum. Então a gente construiu já essas 8 casas e reformamos as outras 5 casas que tinham sido atingidas por esse incêndio. Então a gente já fez isso esse ano, né? Que foi correndo, né? Meio emergencial, mas a gente já ficou feliz que a gente conseguiu fazer isso. E o que a gente percebeu, né? Como a gente estava falando, né? Da pirâmide de Maslow, né? Então você não consegue
estudar, não consegue pensar em trabalhar se você não está com o estômago cheio e um teto sobre a cabeça. Então, o nosso planejamento é atuar nas comunidades para que elas tenham casas dignas, mas elas também tenham um centro comunitário, onde elas vão poder fazer cursos de capacitação, né, educação, vai ter, de repente, uma cozinha comunitária, onde as mães possam cozinhar, de repente, para mais crianças, elas possam dividir, uma mãe cozinha para, né, 4, 5 filhos, enquanto as outras estão trabalhando. Esses projetos já existem em outros países do mundo, inclusive em países de primeiro mundo, Dinamarca, Holanda, existem comunidades que fazem essas cozinhas comunitárias para dividir o tempo para cuidar das crianças, né, enquanto outras mães estão trabalhando. E isso que é uma ironia, isso já era feito na época dos indígenas. No Brasil já é feito dessa maneira, né? As comunidades são muito fortes, compartilham as tarefas e perseveram juntas. Uhum. E dentro dessas comunidades que a gente tem visitado, isso é uma coisa que a gente percebeu que é muito bonito. Os laços entre essas pessoas são muito mais fortes que outros bairros, né, mais privilegiados da nossa capital. Então, eles têm um sentido e um sentimento de cooperação muito forte, eles se ajudam, se um está precisando de uma coisa, eles se movimentam para atender aquela pessoa. Então, a gente, na verdade, aprendeu muita coisa em contato com essas pessoas. E tem sido muito bonito porque a gente está também desestigmatizando, né, essa visão preconceituosa do que nessas comunidades existe só violência, ou existe, né, que a gente ouve falar politicamente que aí só tem bandido. Não é nada disso, gente. São pessoas maravilhosas, super educadas, né, que querem o melhor, que estão Um espírito colaborativo, né, com esse olhar para o próximo que falta em muita gente de uma sociedade mais elitizada, né? Esse olhar para o outro, esse cuidado, essa generosidade, até eu diria, porque nessas famílias eu já tive também a oportunidade, falei no episódio anterior, com o pessoal do Brasil Sem Frestas, e você vê realmente essa união, né? Como a comunidade, ela se envolve. A mãe, eu não estou trabalhando, mas a outra mãe tá, então traz para cá o seu filho, deixa eu ajudar, né? E essa contribuição é muito importante. Mas o projeto Obra Nossa, esses 3 pilares, eu acho que vocês desenvolveram estrategicamente de uma maneira muito, muito, muito adequada, porque é justamente isso, vocês dão os instrumentos, dão as ferramentas, né? Dão dignidade para essas pessoas. Então, vai muito além, né? Colocando na prática tudo aquilo que a gente falou no primeiro episódio dessa temporada, né? De como fazer, e não dá para a gente contar só com o Estado para as ações. A gente, como sociedade, a gente precisa se mobilizar. O Estado, ele não dá conta, ele não... E muitas vezes não tem até essa estratégia de como envolver essas comunidades mais carentes. Eu acho que você está, né, cobertíssima de razão, Valéria, porque quando a gente faz esse tipo de ação, a gente também se beneficia, porque a gente está querendo construir uma sociedade, uma comunidade mais forte, mais resiliente, né? Eu acho que seria miopia ou cegueira da nossa parte achar que a gente vai viver num país desenvolvido enquanto a gente está atravessando bolsões de miséria, né, e pobreza. Então, eu não quero isso. Eu acho que o Brasil ele só vai ser um país plenamente desenvolvido, um país do futuro, quando todo mundo tiver acesso ao mínimo, né? Um mínimo de educação, a ter uma moradia digna, ter uma alimentação, né, com qualidade, né? Então, isso é um país do futuro. Não adianta nós termos bolsões super ricos para pouquíssimas pessoas, e aí você ter tantas favelas, tantas comunidades carentes, porque é um contrassenso você viver num país assim e querer que o país seja seguro, e querer que o país não tenha criminalidade. Tudo está relacionado, né? Então, não é possível a gente achar que, né, pouquíssimas pessoas vão ter tantos privilégios, acesso a tanta coisa, e isso não vai causar uma revolta, uma indignação para quem está há gerações e gerações vivendo na favela, vivendo numa comunidade, sem acesso a uma educação, sem possibilidades de crescer e de ter mobilidade social. Então, isso revolta, né? Então, eu acho que a gente precisa resolver isso, né? Isso é acho
Acho que o objetivo número 1 de uma nação é para você poder ser plenamente desenvolvido. Ai, ai, que inspiração, né, Ju? Não, eu fiquei pensando aqui, né? Como é bacana, né? Você imaginar que você comentou das cozinhas comunitárias, de ter os centros comunitários, como isso é bacana, assim, porque ajuda as pessoas também a despertarem para terem mais união e para quererem crescer juntos, né? Vai todo mundo ao mesmo tempo daí, né? Um se apoia no outro, um conta com o outro, porque nem sempre as pessoas têm uma rede de apoio por trás que possa contar em algum momento na própria casa, ou não pode contar com o governo porque está faltando creche, porque não tem espaço, porque tem alguma deficiência ali que, né, não vem ao caso, mas que existe. Então, você ter esse espírito comunitário que as pessoas possam desenvolver isso juntos também é muito bom, né? Porque você vai criando pessoas melhores, né? Além do pessoal do próprio Obra Nossa estar se tornando melhor, como você falou, você vai fazendo com que essas pessoas nas comunidades, elas também se tornem melhores, porque elas começam a ser mais gentis entre elas e com os outros, né? Elas têm um olhar mais gentil com o vizinho do lado, né? E acho que isso acaba e reflete em quem está dentro do Obra Nossa para levar isso para casa também, né? Começa a ser mais gentil com as pessoas que estão em volta também. É né? todo um movimento. Vira uma reação em cadeia isso, né? É mais ou menos que a gente estava brincando da história do bom dia no final do episódio anterior, lá, de dar bom dia para as pessoas. Assim, acho que qualquer ato de bondade, de ajuda que você vai dando, você vai criando, vai fazendo com que isso se reflita para os outros também, né? Não fica só em você. Por mais que você tente não, você acaba fazendo para os outros de alguma maneira, assim, não existe como guardar. Acho que esse tipo de ato não se guarda, assim, ele sai de alguma maneira de dentro de você, assim. Jorge, imagino que vocês devem ter aí muitas ideias e novos projetos para 2023, né? Então, como é que as pessoas podem ajudar, né? Vocês precisam de voluntários? É só uma ajuda monetária? De que forma as pessoas podem participar e também contribuir com esse movimento? Ah, que legal que você perguntou isso, Valéria, porque a gente sempre está precisando de ajuda, né? Então, e toda ajuda é valiosa. Cada um pode ajudar, né? Da mesma maneira que você falou que nós, arquitetos, entendemos qual era o caminho mais fácil para nós, que nós tínhamos a ferramenta, nós tínhamos os contatos. Eu acho que o voluntário ele também tem que saber como que ele pode ajudar. Ele não precisa ajudar da mesma maneira que o fulano ou o ciclano. Ele tem que entender para ele como é a maneira mais fácil. Então tem gente que consegue ajudar com o tempo, né? Que consegue se envolver mais com o tempo. E tempo é uma coisa super preciosa no dia de hoje, né? A gente sabe que tá aqui foi, né, uma luta para a gente marcar esse episódio aqui, porque todo mundo está com a rotina super corrida. Então, quem tem tempo, que pode ser assim, eu vou dedicar 2 horas da minha semana para divulgar as ações do Obra Nossa, né? Ou eu quero participar de um grupo de trabalho, porque eu gosto de colocar a mão na massa, eu gosto de ir na comunidade, eu gosto de fazer o serviço voluntariado. A gente tem várias ações na comunidade, né? Desde limpeza da comunidade, desde educação, a gente ensina os moradores a fazer separação de lixo, né? Enfim, várias ideias que a gente pode atuar dentro da comunidade com tempo, né? E tem gente que não tem esse tempo, mas quer ajudar financeiramente. E aí a gente tem associados. Você pode se associar ao Obra Nossa pagando o valor que a gente tinha estipulado lá atrás, como era o valor de uma cesta básica, que era R$ 75. Então você pode se associar, né? Você entra lá ou no nosso Instagram ou no nosso site, que é obranossa.com.br, e o Instagram é Obra Nossa Paraná, Obra Nossa PR. E aí você pode, né, entrar ali e se associar. Ele tem todos os passos para você poder se associar. Então, ou, né, com o tempo ou com a colaboração, porque a gente também não pode falar que a gente vai conseguir fazer essas ações sem dinheiro. A gente precisa do dinheiro, né? Então o dinheiro é fundamental. E espalhar isso, né? Quanto mais pessoas conhecerem o projeto, mais apoio a gente tem. É importante falar que a ONG ela é 100% sem fins lucrativos, né? Então é uma ONG, tudo que a gente recebe, a gente repassa para as comunidades, né? Não fica nada, todo mundo recebe, ninguém recebe para trabalhar, somos todos voluntários, ninguém tira salário, nada, então todo mundo se dedica
com o seu tempo ou com um pouco do seu dinheiro para fazer essas ações. Cada um se dedica da forma como pode, né? Então, que eu acho que qualquer ato de solidariedade tem que ser na medida do que a pessoa pode oferecer naquele momento, né? A gente não pode... A gente veio falando isso no primeiro episódio também, e coisa de que as pessoas não podem ser obrigadas a fazer nada, né? Não é para ficar bonitinha na foto lá, para hashtag tô sendo solidária, não é esse o intuito, né? Então, cada um coopera com o que pode, e achei super bacana vocês darem essas opções para as pessoas, porque, de repente, num dado momento, a pessoa não tem tempo, mas ela tem o dinheiro que ela pode estar ali ajudando vocês, ou ela não tem à disposição. É tempo também, né, de poder ir se deslocar para ir para um lugar, alguma coisa, ou às vezes ela pode ter só uma ideia, vai conversar com vocês. Acho que qualquer opção vale, né, desde que contribua de alguma maneira, né? Com certeza. E o que eu acho, né, eu gosto de ressaltar, assim, como ser voluntário, né, você fazer ações solidárias, como isso transforma as pessoas que estão fazendo, né? Então, às vezes, as pessoas estão um pouco desmotivadas, né, elas estão... A gente está vivendo num momento também crítico em relação à depressão, né, as pessoas estão ansiosas, né, então a gente está vivendo nesse momento, talvez em função de usar muitas redes sociais, em comparação. Então, eu faço um convite mesmo, porque esse tipo de trabalho é um trabalho que engaja as pessoas, que humaniza as nossas relações, né? A gente encontra outro significado para o nosso dia a dia. Então, ele realmente, você faz bem fazer o bem, né? É uma frase que todo mundo já conhece, né? Então, a gente acaba se beneficiando e acaba beneficiando, né, com certeza, quem tá recebendo essas doações, né? E a gente também adora que entre sangue novo, entre novas cabeças, com novas ideias, né? De repente tem outras pessoas com outras experiências, outros contatos. Então, o que a gente aprendeu, né? O nosso movimento começou com Juntos Somos Mais, né? Então, a ideia da solidariedade também é essa, né? Dizer que se a gente se unir e cada um fizer um pouquinho, a gente consegue transformar o mundo todo, né? Então, você não precisa parar de trabalhar, você não precisa, né, dedicar aí 3, 4 dias da tua semana, mas se você parar ali 1, 2 horas da tua semana, uma tarde, né, que seja, e todo mundo fizer um pouco, vocês têm certeza que a gente consegue mudar o mundo, com certeza. Incluir na rotina um pouquinho de solidariedade. De solidariedade ali. Solidariedade, trabalho social, com certeza. Isso. A gente vive num país que precisa disso, sim. Até a gente ter uma sociedade mais equânime, né, uma sociedade mais justa, eu acho que a gente não pode descansar, a gente não pode relaxar, a gente tem que trabalhar para isso, né? Esse é o futuro. Gente, papo riquíssimo, a gente está chegando ao fim, mas essa reflexão, essa última fala do Jorge, me trouxe muitos alertas aqui na cabeça, e um deles é assim: quanto tempo você passa nas redes sociais, muitas vezes vendo nada, né? Vendo meme, vendo vídeos. Se você conseguir dedicar 10 minutos, tá? Um desafio aqui, 10 minutos para compartilhar uma ação do Obra Nossa, 10 minutos por semana, você já está multiplicando, disseminando esse importante projeto, você vai estar impactando muitas famílias, porque qualquer doação que você consiga está sendo direcionado, e sim, eles são um projeto sério, então você com certeza vai conseguir já plantar a tua sementinha de mudança, né? Essa questão de, eu não tenho tempo, minha rotina é muito agitada, 10 minutos, quanto tempo você fica nas redes sociais, né? Então, que a gente possa parar nesse próximo ano, parar já, para olhar e fazer realmente a diferença, porque todos juntos, sim, somos mais fortes, eu acredito nisso. Muito obrigada, Jorge, pelas inspirações, pelas palavras incríveis que você trouxe aqui. Acho que ajudou bastante gente a refletir e a pensar também um pouco em formas de ajudar e até, de repente, despertarem algumas pessoas dentro da própria área onde atuam, né? Como eu posso, de repente, ser útil
né, dentro desse todo esse processo, e que isso não, vocês mesmos são a prova de que tem que ser uma ação continuada, e que é uma ação continuada, né, como a gente vem falando, que a solidariedade é dessa forma, porque não é só no mês que tem algum significado, não é só numa época em que tem uma necessidade. As coisas, se forem continuadas, elas vão cada vez melhorando mais para todo mundo, né? Eu acho que realmente é o caminho de não andar só e andarmos todos juntos, né? Com certeza. Então, espero que esse canal, essa linda oportunidade que vocês me deram para falar um pouquinho desse projeto, também contamine outras pessoas positivamente, né? Entrar em contato com a gente, pode entrar pelo Instagram ou pelo site, e venham participar com a gente, gente. Venham, que vocês vão ver que vocês vão mudar, inclusive, a vida de vocês. Vocês vão ajudar outras pessoas e vocês vão se transformar também. Então, obrigada por nos inspirar, Jorge, mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Um beijo para vocês. Um beijo. Obrigada, Jorge. Um beijo e até. Até. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast, e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço. Até. Tchau, tchau.